Uma partícula de massa m executa um movimento harmônico simples de amplitude L ao longo do eixo das abscissas OX, com o centro das oscilações em P, não coincidente com O, origem de OX. O quadrado da velocidade v da partícula guarda com sua posição x uma relação funcional curiosa expressa por v2 igual a ax2 mais bx mais c, com a, b e c constantes dadas em unidades do sistema internacional. Sabendo que b ao quadrado menos 4ac é o delta, que é maior que zero, e que quaisquer efeitos resistivos são negligenciáveis, a amplitude L desse MHS é dada por. Bom, pessoal, nós temos aqui uma situação em que uma partícula executa um MHS, um movimento harmônico simples, em torno da posição P, que é a posição central ali do movimento. A questão também diz que esse ponto P ele não coincide com o ponto O, que é a origem do eixo OX, que é aquele eixo na qual nós vamos observar o movimento da partícula. Outra coisa, a amplitude do movimento desenhada aqui para vocês corresponde aos pontos A e o ponto B, em que você vai observar que a distância entre A e P vale L, assim como a distância também entre P e B também vale L. E a questão diz que a velocidade v da partícula é função da posição x ao longo do eixo OX e segue a seguinte função horária. Professor, mas o que é que a questão quer calcular? Ela quer que você encontre quanto vale a amplitude desse MHS. Bom, vamos analisar a seguinte situação. A amplitude no nosso sistema ocorre quando o objeto se encontra na posição A e nessa posição o objeto se encontra a uma distância x2 da origem. E a outra situação em que ele está na amplitude L é quando a partícula se encontra na posição B, a uma distância x1 da origem. Lembre também que nessas posições A e B nós temos pontos de inversão, em que a velocidade da partícula ela é nula. Professor, então, para achar os valores de x1 e x2, basta na nossa função dizer que a velocidade vale quanto? Vale zero. Professor, verdade, né? Ficamos então com a equação que diz que ax2 mais bx mais c é igual a quanto, professor? É igual a zero. Agora, resolvendo essa equação do segundo grau, nós temos que o valor de x será igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre duas vezes o valor do coeficiente a sobre 2a. Pelo enunciado, você tem que o valor de b ao quadrado menos 4ac é o delta. E esse delta, também informado na questão, é positivo. Professor, verdade, né? E aí ficamos com x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Podemos agora tirar o valor das duas raízes dessa nossa equação. Olha só, podemos aqui ter o valor das raízes como sendo x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, ou ainda o valor de x2 como sendo igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. E agora, professor, uma vez que o senhor encontrou os valores de x1 e x2, que correspondem às amplitudes, como é que eu escrevo agora o valor da amplitude em função de todos esses termos? Olha só, vamos voltar aqui para a nossa figura e vamos entender a seguinte relação. Você consegue ver que o valor de x2 mais 2L tem que ser igual a x1. Você consegue da figura obter ou observar essa relação? Sim, né? Ou em outras palavras, você tem a seguinte relação. Você tem que 2L será igual a x1 menos x2.
Ah, professor, verdade, né? E agora eu vou substituir os valores de x1 e x2 nessa expressão. Vamos ficar então com 2L como sendo igual a x1. Vou pegar o valor de x1 e vou desmembrar em dois termos. Menos b sobre 2a mais raiz de delta também sobre 2a menos x2. Vou fazer a mesma coisa com x2. Eu vou pegar o valor encontrado para ele e vou desmembrar em dois termos. Ficamos então com menos b sobre 2a menos raiz de delta, também professor sobre quem? Sobre 2a. Sim? E agora, prosseguindo, adiantando mais um pouco essa expressão, ficamos então com 2L como sendo igual a menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a mais b sobre 2a mais raiz de delta também sobre quem, professor? Também sobre 2a. Perceba que eu posso cancelar menos b sobre 2a com mais b sobre 2a. E aí, professor? E aí podemos seguir a relação encontrando que 2L é igual a 2 vezes raiz de delta sobre 2a. Ah, professor, verdade. Cancelo 2 de um lado com 2 do outro. Você conclui que a amplitude L do MHS vale raiz de delta sobre 2a. Aí você volta às opções e marca como item correto o item C.